Inspirai, ó Deus, as nossas ações, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Hoje, dia 18 de julho de 2022, o dia de uma recordação muito especial, do aniversário de 2 anos do falecimento do grande bispo de Palmares, Pernambuco, Dom Henrique Soares da Costa, o Leão de Palmares. Então, nesse dia tão especial, deixamos aqui a nossa lembrança, a nossa saudade, a nossa homenagem, rogando para que Dom Henrique interceda por todos nós, desde os céus. A meditação que gostaríamos de fazer hoje, ela tem a ver com a questão do nome da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Por que a Igreja de Deus se chama católica? Católica é uma palavra grega que significa universo, todos, universal. A mesma palavra no latim, catholicam, que está presente no credo da Igreja Católica, que todos os domingos é rezado nas Santas Missas, rezadas pela Igreja há 2000 anos. Portanto, vamos entender um pouco de onde vem esse nome católico, ou Igreja Católica. Em primeiro lugar, vamos ler nas Escrituras Sagradas, no Antigo Testamento, o texto de Gênesis capítulo 22. Quando aconteceu aquele fato onde Deus pediu a Abraão que sacrificasse seu filho Isaque, o filho da sua velhice, seu único filho, e Abraão, num ato de obediência, ofereceu o próprio filho em sacrifício. Depois, na hora, Deus, era um teste, uma prova, Deus viu que ele realmente iria obedecer, providenciou um animal no lugar e Isaque foi preservado naquela ocasião. Muito bem. Então, Gênesis 22, 15. Na segunda vez chamou o anjo do Senhor a Abraão, dizendo: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que porque fizeste tal coisa, e não perdoaste a teu filho único por amor de mim, eu te abençoarei e multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como as areias das praias. A tua descendência possuirá as portas de seus inimigos, e na tua descendência serão benditas ou abençoadas, ou bem-aventuradas, todas as nações da terra, porque obedeceste a minha voz. Então, Gênesis capítulo 22, versículo 18, Deus diz que todas as nações, ou a universalidade das nações, das pessoas, tanto judeus como pagãos, judeus e gentios, os descendentes de Abraão e todos os outros povos, seriam benditos ou abençoados por Deus devido à fé e à obediência de Abraão. Uma outra passagem bíblica, agora do Novo Testamento, está em Mateus capítulo 28, versículos 16 a 20. Diz assim: Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para a montanha que Jesus lhes tinha designado. Quando o viram, o adoraram. Entretanto, alguns hesitavam ou ainda duvidavam. São Tomé era um deles, e talvez outros dos apóstolos também ainda duvidavam da identidade de Jesus como Deus. Mas Jesus, aproximando-se, lhes disse: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E depois ensinai a todas as nações. Então, a universalidade das nações. Batizai-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.
ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. E eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Então, Nosso Senhor aqui, pouco antes de subir aos céus, novamente, já no seu corpo glorioso, espirituado, ele deu esta orientação aos seus apóstolos mais próximos: ensinar a todas as nações, pregar a todas as nações o Evangelho, a boa nova, o reino de Deus, a vitória do bem sobre o mal. Então, lá no Gênesis, diz que por meio da descendência de Abraão, que as Escrituras mostram que passando pelo rei Davi, chegando à Virgem Maria, por um lado, chegando a São José, por outro lado, e em Jesus Cristo, como o descendente de Abraão, aquele que iria abençoar todas as nações da terra. E Jesus aqui, cumprindo plenamente a sua vocação, a sua missão, ele disse a mesma coisa aos seus apóstolos: ensinai a todas as nações. Então, portanto, tanto no Antigo como no Novo Testamento, temos essa questão de todas as nações, da universalidade dos povos. Agora, temos aqui um outro ponto que é muito interessante, que eu gostaria de compartilhar com os amigos. No Evangelho de São João, capítulo 16, Nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz algo muito interessante. Versículo 12. Muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não as podeis suportar agora. Ou seja, Nosso Senhor ensinou muitas coisas aos apóstolos, aos discípulos, enquanto estava aqui. Mas ele disse: olha, ainda tem muita coisa para ensinar para vocês, mas não dá para ser tudo de uma vez, tem que ir aos poucos. Eles não conseguiriam entender, não conseguiriam suportar. Mas olha o que Jesus disse logo a seguir, versículo 13, Evangelho de São João, capítulo 16. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, que também é Deus, terceira pessoa da Santíssima Trindade, ele, olha como nosso Senhor Jesus Cristo se refere ao Espírito Santo. Ele usa um pronome pessoal. Ele, portanto. Nas palavras do próprio Cristo, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele vos ensinará toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir e vos anunciará as coisas que virão. Então, a pedagogia divina. No Antigo Testamento, Deus Pai aparece mais. No Novo Testamento, Deus Filho aparece mais. Mas dali em diante, quem mais apareceria seria Deus Espírito Santo. Portanto, a Santíssima Trindade se fazendo presente na história humana. E é interessante que, quando nós paramos para pensar, muitos dogmas que foram proclamados pela Igreja Católica, aquela fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo, sob Pedro, o primeiro Papa, é um assunto para outro vídeo, mas entendemos claramente que as verdades seriam reveladas, conforme a vontade de Deus, mais especificamente do Espírito Santo. Agora, olha que interessante a respeito do nome usado pelos discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor faleceu por volta do ano 33 do primeiro século. 33. 12 anos depois, por volta do ano 45, ou seja, muito perto de todos aqueles acontecimentos narrados nos Evangelhos, nos Atos dos Apóstolos, nas cartas de São Paulo, São Pedro, São Tiago, São Judas, Tadeu.
E outras cartas que não estão no cânon da Bíblia, mas que também têm um valor, precisam ser levadas em consideração. O livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, é um capítulo muito interessante que fala sobre aquela visão que São Pedro teve para abater e comer animais que pelos judeus eram considerados impuros, pela lei dos judeus, que o próprio Deus havia dado. Mas agora Deus mudou a sua própria lei. Não é que mudou, ele aperfeiçoou. Então ele estava querendo ensinar que antes era de um jeito, agora mudou. Então antes, por exemplo, eles guardavam o sábado, agora é o domingo. As coisas mudaram, porque Deus quis assim. E Deus é Deus. Deus pode fazer o que ele quiser, a hora que ele quiser, como ele quiser, do jeito que ele quiser, e fim de papo. Isaías, ou algum outro dos profetas, diz o que o barro vai falar para o seu oleiro, para o seu formador. A humanidade é o barro, nós somos o barro, o pó. O nosso formador é Deus, ele faz do jeito dele. Nós temos que aceitar, entender, ter humildade. E lembramos sempre daquela passagem que diz que Deus usaria as pequenas coisas do mundo para humilhar os grandes. Olha o que Nosso Senhor fez. Depois eu recomendo a todos que estudem um pouco sobre a história de um rei chamado Antíoco Epífanes, ou Antíoco Epifânia IV. Esse é o pior de todos. Ele se achava o próprio Deus, ele exigia adoração. Ele é citado no livro dos Macabeus, que infelizmente as igrejas evangélicas tiraram das suas Bíblias. Mas na Bíblia Católica, a pura, a original, a verdadeira, ainda está lá. O livro dos Macabeus, que é muitíssimo importante, porque ele ajuda a entender o profeta Daniel, ele ajuda a entender o Apocalipse, inclusive citando esse rei Antíoco como uma pré-figura do falso profeta do Apocalipse. Bom, aonde estamos querendo chegar? Depois de falar então sobre a visão de São Pedro para aceitar os gentios dentro da igreja, da recém-fundada igreja cristã, São Lucas ele começa a falar de São Barnabé e de São Paulo, de Saulo de Tarso, que se tornou o apóstolo Paulo e o maior pregador, o maior conquistador de Cristo até hoje, São Paulo. Diz assim o versículo 25, Atos capítulo 11. Em seguida, partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Ainda chamava Saulo. Achou-o e levou-o para onde? Antioquia. Antioquia da Síria, que fica logo acima de Israel. Essa cidade tem esse nome por causa daquele rei pré-figura do falso profeta, do anticristo e por aí vai. Antioquia. Olha o que aconteceu quando Barnabé e Paulo foram pregar o evangelho em Antioquia. Até ali as pessoas tinham medo de Paulo ou de Saulo, porque ele era perseguidor, ele matava os cristãos. Os Atos relatam o que aconteceu com Santo Estevão, o protomártir, o primeiro mártir cristão. Saulo assistiu tudo e aprovava. Guardava as vestes das pessoas que apedrejavam, que lapidavam Santo Estevão. Mas São Paulo se converteu na estrada de Damasco. Uma conversão belíssima, lindíssima, maravilhosa. E aí o que aconteceu então em Antioquia? Barnabé e Paulo. Durante um ano inteiro, versículo 26, Atos dos Apóstolos, capítulo 11.
Durante um ano inteiro, eles tomaram parte nas reuniões da comunidade e instruíram grande multidão. De maneira que em Antioquia, olha aonde e o que aconteceu. É que os discípulos, pela primeira vez, foram chamados pelo nome de cristãos. Então, Antioquia, Paulo, Barnabé, Pedro, um pouco antes, os discípulos, pela primeira vez, lá por volta do ano 45, foram chamados de cristãos. Até então, eles eram conhecidos como o caminho, porque Jesus, nosso Senhor falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então eles eram seguidores do caminho, seguidores de Jesus de Nazaré. A partir dali, em Antioquia, uma cidade que teve o seu nome dado em honra daquele péssimo rei, aquele péssimo governante, Antíoco, os discípulos foram chamados de cristãos. Deus usa as coisas fracas para humilhar os fortes. Muito bem. Aí nós temos uma figura que é impressionante na história do cristianismo. Santo Inácio. Santo Inácio. De acordo com algumas pesquisas aqui na internet, em algumas fontes, Santo Inácio foi bispo de Antioquia, o segundo ou terceiro, porque o primeiro foi São Pedro. São Pedro foi bispo de Roma, depois, perto da sua morte, mas antes foi bispo de Antioquia. Isso está nos Atos dos Apóstolos. Então, entre os anos 68 e 100, ou até 107, Santo Inácio, que foi discípulo do apóstolo João, também conheceu São Paulo e foi sucessor de São Pedro na igreja, na diocese de Antioquia. Santo Inácio, ele foi escolhido por Deus, pelo Espírito Santo, para dizer uma frase belíssima, belíssima, e que diz muito a respeito da verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse o seguinte, depois do ano 100, por volta do ano 105, 107, ou seja, logo no início do segundo século, um discípulo dos apóstolos, alguém que conheceu pessoalmente os apóstolos, ou seja, alguém que era da primeira geração depois dos apóstolos. Existe até uma tradição dentro da igreja que diz que este Santo Inácio de Antioquia pode ter sido uma daquelas crianças que nosso Senhor Jesus Cristo chamou para junto de si e as abençoou. Quem eram aquelas crianças? Quais são seus nomes? Aonde elas estão? Certamente estão todas no céu. Foram abençoadas diretamente pelo próprio Deus, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto estava na terra. Então essas crianças foram abençoadas demais. Que honra, que glória. E Santo Inácio, olha de onde ele é, de Antioquia. Ele disse a seguinte frase: aonde está Jesus Cristo, ali está a Igreja Católica. No ano 107. Eu, protestante, ex-protestante a vida inteira, aprendi, não, porque a Igreja Católica foi fundada no ano 313 pelo imperador Constantino, que teve uma visão do céu e viu uma cruz. Ou seja, é uma história já contada para perverter, para informar errado. Dizendo que era algo pagão, a cruz era pagã, o Constantino era pagão, e não sei mais o que. O Constantino realmente, depois ele se converteu no fim da vida. Mas ele não é santo até hoje, ele foi um imperador. O que Constantino fez de verdade foi parar a perseguição à Igreja Católica, aos cristãos. Os primeiros 300 anos é a Igreja dos Mártires. Os cristãos eram
usados como tochas para iluminar as ruas de Roma. Eram mortos durante 300 anos, até que, nem por Constantino, Deus me perdoe, mas por Santa Helena, a mãe de Constantino. Santa Helena, essa sim, tem que ser reverenciada. Santa Helena, uma cristã de verdade. E como era comum, antigamente, os reis, os imperadores, ouviam muito a mãe, né? A mãe, não a esposa. Naquela época era assim. Dom Henrique falava assim, Salomão teve 300 esposas e 700 subesposas, ou concubinas, enfim. Então a esposa naquela época, desculpa, é história. Mas a mãe era importante. A mãe era importante. Então a importância da Virgem Maria, a mãe do rei, a mãe de Cristo, a mãe de Deus. Então, em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos, segundo Atos 11, 26. Em Antioquia, por Santo Inácio, pela primeira vez, a igreja foi chamada de católica, em 107. Então, Deus usa as coisas pequenas do mundo para humilhar os poderosos. Então, que isso nos leve a meditar e a pesquisar e a estudar cada vez mais as verdadeiras origens da única santa Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Em homenagem a Dom Henrique, esse grande bispo, e que Nossa Senhora ajude e abençoe a todos. Salve Maria!